Beleza, pessoal? Então, hoje a gente vai fazer algo diferente, tá? Eu acho que depois de fazer uma reflexão sobre esse tempo que a gente ficou parado aí, não seria apropriado a gente simplesmente voltar agora e cinemata, pá! Né? Então, eu fiquei reflexivo, o que a gente faria? E eu me dei conta que tem uma coisa que provavelmente nenhum professor chegou para conversar com vocês, que é sobre quais as estratégias que você poderia ter para que você tenha um rendimento acadêmico fora da média, para que você seja um estudante acima da média, para que você alcance seus objetivos em termos de prova, de concurso, né, Enem, né, com mais facilidade. Por que algumas pessoas estudam menos do que você? Algumas pessoas estudam pouco, mas têm um rendimento melhor, têm um rendimento maior. O que essas pessoas fazem? O que elas sabem que talvez você ainda não saiba? Então é isso que eu vou trazer hoje para vocês. É algo de extrema importância, porque vai além do momento atual. Você aqui no ensino médio, você vai levar isso para a vida, tá? Você vai usar isso na universidade, no mestrado, num curso de inglês, qualquer coisa, qualquer curso, qualquer coisa que você se dispõe a aprender. A partir do momento que você usa técnicas, tá? Estratégias para aprender com maior eficiência, você vai aprender mais rápido e você vai aprender, você vai ter essa memória, esse aprendizado por um intervalo de tempo muito maior, certo? Então, essa é a discussão que a gente vai fazer hoje. Então, a primeira pergunta que eu trago para vocês aqui é: você é um bom aluno ou um bom estudante? Bom aluno. Será que você é um bom aluno ou um bom estudante? E aí você olha para isso e diz: professor, um bom aluno, um bom estudante não é a mesma coisa, não? Aluno e estudante são coisas completamente diferentes, tá? A principal diferença entre ser um aluno e ser um estudante é que o estudante estuda. Essa é a diferença básica, tá? O aluno, ele simplesmente está matriculado num curso, tá? Você está matriculado aqui, faz de você um aluno, mas não necessariamente um estudante, tá? Se você não estuda, tá? Você é simplesmente um aluno, tá? E as diferenças vão muito além disso, tá? O aluno, ele está preocupado simplesmente em vir assistir a aula. Ele está preocupado com a chamada, que é a frequência dele ali. Ele está preocupado com a prova, em tirar uma nota boa na prova. Ele está preocupado em passar de ano. A preocupação dele é essa. Essa é a preocupação do aluno. O estudante não. O estudante é diferente, tá? Tirar uma nota boa, passar de ano, para ele é apenas uma consequência. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em se apropriar daquilo ali, de forma efetiva, de forma duradoura, tá? É uma preocupação diferente e é por isso que ele tem resultados diferentes. É por isso, pessoal, que tem gente que sonha, por exemplo, em entrar em medicina, e tem gente que tenta muitas vezes, tenta 4, 5, 6, 7 vezes. Olha, semana passada eu vi uma notícia de uma menina que tentou medicina 44 vezes. Você viu isso? 44 vezes, tá? Claro que no mesmo ano ela tentava várias opções, né? Várias universidades, né? Vários tipos de entrada. Então ela tentou aos 18, aos 19, aos 20, aos 21, aos 22, aos 23 e veio passar depois de 44 tentativas aos 24 anos, né? Então a minha pergunta é: o que é que faz, né, de diferente uma pessoa que vai tentar medicina e consegue passar de primeira ou na segunda vez, para uma pessoa que precisou fazer 44 vezes, né? Com certeza essa pessoa que passou de primeira está fazendo alguma coisa diferente, tá?
Então eu vou mostrar para vocês hoje aqui que estratégias são essas, tá? Que você pode começar a testar com você. Pode ser que uma estratégia seja melhor do que outra. É algo que você tem que se observar, o que é que funciona melhor para você, mas é importante primeiro conhecer para poder testar, certo? Então eu vou mostrar, inclusive, eu vou classificar, vou dizer, olha pessoal, essa daqui é a melhor das estratégias, mas também vou mostrar aquela que é a pior, para você saber o que é que você precisa fazer e aquilo que você não deve fazer, tá? Então, antes de mostrar essas estratégias, eu vou mostrar para vocês duas coisas, tá? Vou mostrar duas coisas primeiro. A primeira coisa que eu tenho para mostrar para vocês é uma pesquisa que foi feita bem antiga, tá? Por volta de 1885. Esse professor, você vai fazer aqui um negócio de 1885. Eu estou trazendo isso aqui porque esse cara foi o pioneiro. Mas muitos estudos até hoje são feitos em cima da ideia desse cara aqui. É a chamada curva de esquecimento. Tá? Professor, o que eu tenho a ver com isso? A curva de esquecimento tem tudo a ver. Você assistiu uma aula ontem. Vocês tiveram aula de história. A pergunta é: o que vocês lembram hoje daquela aula de ontem? Qual o percentual, se a gente fosse medir o percentual de tudo que o professor falou e apresentou aqui, o que é que você consegue lembrar? Ele passou gravado. Muito provavelmente lembra da piada. Se tem uma piada, lembra da piada, né? Inclusive né? E se eu fizer essa pergunta daqui uma semana, o que é que você vai lembrar da aula de ontem de história? E se eu perguntar daqui a um mês, o que é que você vai lembrar da aula de história? E veja, o Enem não é daqui a um mês. Vocês vão fazer o Enem daqui a um ano e uns quebradinhos aí, certo? Então, esse cara estudou isso. Como é que nossa memória vai se comportar aí ao longo do tempo para algo que você aprendeu hoje? Tá? Como é que você vai esquecendo isso aí? Então, o que ele fez? Ele anotou no papel várias palavras sem sentido, tá? Juntava letras e formava palavras sem sentido. Por que sem sentido? Porque se ele formar uma palavra do tipo, por exemplo, casa, na mesma hora vem na cabeça de vocês a imagem de uma casa, é algo concreto, e aí facilita você lembrar. Então ele construiu palavras desconexas, para que não pudesse associar com nada, que é o que acontece geralmente numa aula, tá? O lado mesmo, tudo bem? Que é o que acontece geralmente numa aula, né? Às vezes a informação que o professor está passando, às vezes, ou geralmente, não faz muito sentido naquele momento. Então, você vai ter que guardar isso de alguma maneira. Então, o que foi que ele fez? Ele memorizou a sua listinha de palavras e depois de 20 minutos, ele foi verificar o que é que ele ia lembrar. E aí ele observou que depois de 20 minutos, ele só lembrava de cerca de 55% das palavras. Um dia depois, ele fez o mesmo teste, ele só conseguia lembrar de cerca de 20%. Uma semana depois, ele só conseguia lembrar cerca ali, de 10%. Um mês depois daquela lista que ele treinou pela primeira vez, ele só conseguia lembrar cerca de 5%. Então, com isso ele traçou essa curva, que é conhecida como curva do esquecimento. Veja como é uma curva que cai rapidamente, a gente esquece das coisas com muita rapidez, tá? E aí ele parou de pensar, o que é que eu posso fazer para que aquelas informações que eu queira guardar, eu possa guardar isso aí por um intervalo de tempo, Yasmin, maior? O que eu posso fazer? E aí que entraram as revisões, tá? Então ele passou a observar, vamos ver aqui se eu fizer algumas revisões, qual o efeito disso na minha curva de esquecimento. Então 20 minutos depois que ele estudou lá os cartões, lá, as palavras dele, ele fez uma revisão. E aí o conhecimento dele voltou e já sei todas as palavras. Mas um dia depois, ele lembrava de cerca de 70%. Tá? Essa curva aqui agora, verde cintilante, certo? 7 dias depois, ele lembrava aqui,
cerca de 50%. E um mês depois, cerca de 40%. O que eu quero que vocês percebam? Compara essa curva vermelha com essa curva verde cintilante. Compara essas duas. O que é que vocês conseguem notar? Oi, tudo bem? Perceba que essa curva vermelha, ela cai muito mais rapidamente. Veja que aqui, ó, ela cai também, mas ela cai muito mais o quê? Devagar. Se o esquecimento ocorre de maneira mais lenta, então isso significa que você vai lembrar por um intervalo de tempo o quê? Muito maior. Então, essa é a importância da revisão, tá? E aí, ao notar isso, ele fez, e se eu inserir mais revisões? Então, ele fez a terceira revisão, aí veja que, no caso, ele fez a segunda revisão, aí vai lá para cima de novo. Depois a terceira, a quarta, e aí observa cada curva dessa, essa verde, essa roxinha, laranja, essa azul. Veja que a curva ela vai se horizontalizando, ou seja, a taxa de esquecimento, a taxa de queda, de retenção aí das informações, elas vão ficando cada vez menores, você vai esquecendo com a frequência cada vez menor. Então isso significa que você é capaz de lembrar por um intervalo de tempo muito grande se você fizer algumas revisões. Isso aqui lembra alguma coisa? Algo que eu apresentei para vocês? Exatamente. É baseado nisso aqui que eu bati tanto nessa tecla para vocês usarem esse aplicativo, o Anki, que é esse aplicativo de flashcards, porque ele vai fazer justamente isso aqui, tá? Você vai ver a aula, aí ele vai chamar a sua atenção. Ei, no mesmo dia você fez lá os flashcards. Você ainda lembra disso que o professor falou na aula? Uma semana depois, você ainda lembra? Um mês depois, você ainda lembra? Então ele vai fazer com que sua curva, essa daqui é a diferença entre quem fez e quem não fez os flashcards. Quem não fez, a sua curva vai fazer isso aqui. Quem fez e continuou fazendo, a sua curva é essa aqui de esquecimento. Tá? Então tá aí a pergunta. Professor, eu não sei mais o que é vetores. O que é vetores? Se estiver usando o Anki, ele vai mostrar para você, como você me perguntou no início da aula, que um vetor nada mais é do que um segmento de reta, que vai ter algumas características. O tamanho dele é proporcional ao seu modo. Olha aí como tem gente que lembra. Ela é usada para representar grandezas vetoriais. Nós temos dois tipos de grandezas. Quais são elas? As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que precisam apenas de um valor numérico. Já as grandezas vetoriais, elas têm três características. Quais são elas? Módulo, direção e sentido. Então o Anki está ali. Você lembra disso? Você lembra disso? E aí isso vai fazer com que chegar lá no Enem, você trate grandezas escalares e vetoriais com muita segurança, porque você sabe o que é. Entende? Então é isso. Então quais as conclusões que a gente tira daqui? Quais as conclusões que a gente vai tirar dessa curva? Primeira conclusão, para você lembrar de algo por um grande intervalo de tempo, você tem que inserir na sua rotina de estudos revisões. Você pode fazer isso manualmente, por conta própria, tá? O que é mais complicado. Ou você pode apelar para recursos digitais que nós temos hoje, como é o caso do Anki, que vai fazer isso por você. Certo? Você vai ficar se preocupando. Agora eu tenho que revisar o quê? Não, o Anki já vai dizer, olha, esse cartão aqui que você tem que fazer hoje. Tá? E outra coisa importante que eu quero que vocês percebam aqui, que eu vou usar o resto da minha apresentação inteira, tá? É o seguinte. Não adianta você fazer revisões uma em cima da outra. Vocês dizem, a revisão é muito importante, então eu vou fazer uma revisão a cada 10 minutos. Já imaginou? Isso vai servir de nada. Veja que as revisões, elas precisam ser, palavrinha mágica, espaçadas. Tá? Veja, 1 dia, 7 dias, 30 dias. Professor, por que tem que ser assim? Porque o momento ideal de uma revisão é aquele momento em que você está prestes a esquecer. É o momento ideal. É aquele momento em que você vai ter que realizar algum esforço
para lembrar. Se você revisar a cada 10 minutos, qual esforço você está fazendo para lembrar? Você acabou de ver. Tá? Então, uma conclusão importante que a gente tira daqui, que aí eu vou usar o resto da minha apresentação inteira, é que para você poder fixar informações na sua mente de forma sólida, isso exige esforço cognitivo, tá? Você tem que tentar lembrar, e isso tem que envolver um esforço. Não tentar lembrar algo que você acabou de ver. Certo? Tudo bem? Essa é a primeira cereja do bolo que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Então eu vou mostrar outra coisa e depois vou para as estratégias, tá? Eu disse que eu tinha duas coisas para mostrar primeiro, né? Essa daqui, curva de esquecimento de Ebbinghaus, esse doidinho aqui, o psicólogo alemão. E a segunda coisa são alguns livros, tá? Que eu li recentemente, tá? Esse livro aqui eu li ano passado. Ano passado eu li 30 livros, aqui eu peguei 13, só os principais, tá? Esse ano eu já li 30, aproveitei a greve, já bati a meta do meu ano, geralmente essa é a minha meta. E aqui nós temos livros todos associados à memória, aprendizagem, né, a estudar com eficiência, tá? Inclusive 2 desses livros tem aqui na biblioteca, tá? Esse daqui, você sabe estudar, tem aqui na biblioteca. E esse azul aqui, ó, Aprendendo Inteligência, que inclusive quem solicitou fui eu. Eu solicitei os 4, mas a biblioteca só pegou 1. Tá lá na biblioteca. Então, se você se interessa em como aprender com mais facilidade, eu sugiro a leitura, uma leitura bem leve, é como se o autor estivesse conversando com você, tá? É bem de boas. Oi? Eu não sei se tem os 4, mas esse amarelo eu já li e peguei aqui na biblioteca. Ah, então tem esse daí também, porque eu tinha pedido os 4. Então, provavelmente eles compraram esse. Aí passou um tempo e eles compraram o outro. Talvez tenha os 4 já lá. Já tem os 4, eu já li todos. Ah, já tem os 4, você já leu? Massa. Tá? De um camarada chamado professor Pierre, era um professor de física, ele faleceu em 2015. Tá? Mas é fantástico. Tá? Dá para abrir a mente bastante aí para aprender com mais facilidade. Tá? Então assim, diante de tantos livros, você poderia chegar para mim e dizer, professor, você leu 30 livros ano passado sobre esse tema, esse ano você já leu 30. O que é que você poderia dizer de forma resumida, juntando esses 60 livros praticamente? Tá? No caso aqui, basicamente esses livros que eu marquei aqui com essa abazinha verde. Tá vendo que tem uma abazinha verde em alguns aqui? Se eu fosse resumir todos esses livros, eu resumiria em 3 palavras. Olha o poder de síntese. 3 palavras, resume todos eles. E essas palavras são recuperação espaçada e intercalada, tá? E já adianto para vocês, vou explicar o que é, mas já adianto para vocês. Essa daqui é de longe a melhor técnica para você ter um aprendizado de longo prazo com maior eficiência. Essa estratégia aqui, de longe, é a melhor, tá? Professor, e o que diabo é isso? O que é uma recuperação espaçada intercalada? Bom, vamos lá, por partes. Primeiro, que é o processo de recuperação, é você evocar uma memória, tá? É você tentar lembrar, tá? Olha, é muito mais útil para a sua memória você tentar lembrar o que é a primeira lei de Newton do que você simplesmente pegar o livro, a primeira lei de Newton é isso. Claro, se você não tiver segurança, depois você vai ter que verificar se é aquilo mesmo que você pensou. Mas você tem que se policiar, em vez de ir simplesmente no mais fácil, que é simplesmente ler. O que é que você lembra disso? Tá? Onde é que a primeira lei de Newton é aplicada? Como ela é enunciada? Quais exemplos eu consigo aplicar a primeira lei de Newton? Só o ato de você tentar se perguntar e tentar lembrar isso, tá? Você criar isso, fazer disso um hábito, você vai aprender com muito mais solidez.
Outra situação em que você pode usar o processo de recuperação na sua vida de estudante. Você acabou de assistir uma aula. Ontem, você assistiu uma aula de história. Acabou a aula. Por alguns minutos, pare e pense. O que foi que eu aprendi hoje nessa aula de história? O professor falou de quê? Não sei. Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Quem é que estava na frente dessa revolução? Como ela terminou? O que é que culminou? Né? E por aí vai. Quais são as consequências? Qual a relação disso com outra coisa? Então as perguntas que você se faz em relação àquilo ali, né, são a chave para toda hora que você está praticando a recuperação. Lê um texto, lê um livro, lê esse material que eu peço para vocês lerem, tá? Tem gente que vai ler com a pressa de terminar. Leia, esse é o bom aluno. Ei, professor, eu li o material. Esse é o bom aluno. Ele quer fazer. Ele não está preocupado com a eficiência. Ele não está preocupado se ele aprendeu. Ele está preocupado que ele entregou a tarefa, o que ele fez, o que o professor pediu. Esse é o bom aluno, é bonzinho aluno. Não seja isso. Seja o bom estudante. Como é que o bom estudante faz com relação a isso aí? Ele pega a leitura, ele vai, certo? Mas o que é isso aqui? É cinemática que a gente está vendo? Tá, mas qual a diferença entre um corpo pontual e um corpo extenso? Né? Um ponto material e um corpo extenso, né? Qual a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média? E ele já vai fazendo um resumo, e ele se pergunta, e depois que ele faz um resumo, ele se pergunta, eu ainda lembro do que eu escrevi? Eu lembro do que eu li? O que foi que eu acabei de ler? Quais as dúvidas que eu tive? Ele anota, entende? Não é só a leitura. Se você for fazer a leitura pela leitura, tá? O seu rendimento vai ser muito pequeno. Tá? Você tem que ter um ar crítico em qualquer leitura que você for fazer. Você tem que estar ali, ó, fazendo perguntas, questionando, confrontando, sabe? Procurando exemplos próprios, escrevendo com suas palavras. Isso é praticar a recuperação. Entende a diferença? É isso. Professor, e quando é que a recuperação é espaçada? É aquela ideia que eu falei lá. Você tentou lembrar de algo hoje. Será que daqui a uma semana você vai lembrar? Então daqui a uma semana você se pergunta de novo. Qual a diferença mesmo? O que é cinemática? O que é velocidade? O que é aceleração? Você pode construir um caderno de perguntas. Tá? Perguntas. Ah, professor, eu não gosto do Anki, flashcards. Tudo bem. Faça pelo menos um caderno de perguntas. Tá? E tenha o hábito de ter revisões periódicas, tá? Marque um dia da semana para você fazer. Ah, isso aqui eu vou fazer todo domingo. E vai ter aqueles que eu já fiz que eu vou fazer a cada mês, tá? Esconde a resposta, olha só a pergunta, tá? E vê o que você lembra, tá? Então toda hora você está se testando, toda hora você está dizendo ao seu cérebro que aquela informação é importante. Professor, vai dar para fazer isso com tudo? Não. Você estuda coisa pra caramba. É português, é matemática, é inglês, é história, é geografia. Meu amigo, se você for fazer resumo de tudo, for fazer um caderno de pergunta de tudo, você não vai ter tempo nem para dormir. Então você vai ter que estabelecer as suas prioridades, meu amigo. Você pretende fazer Enem para quê? Para cada curso que você for fazer, vai ter disciplinas com pesos diferentes. Quais são os pesos 3 do Enem que você pretende fazer, do curso que você pretende fazer no Enem? Então, para aquelas disciplinas que o peso é 3, tá? Não significa que você vai fazer resumo de tudo daquela disciplina. É aí que entra o segundo nível de prioridade. O que é daquela disciplina nível 3 que o professor fala direto que cai muito? Porque vai ter coisa que ele vai vir aqui e vai dizer, olha pessoal, isso aqui cai pouco. Então é importante que você simplesmente conheça. Mas vai ter coisa que ele vai chegar aqui na frente e vai dizer, olha, todo ano cai. Então você, opa, esse é meu peso 3. E isso aí todo ano cai,
Então você vai tirar um momento para fazer um mapa mental, para fazer um resumo, para fazer um caderno de perguntas. Se você gosta do Anki, para usar o Anki, para perturbar o professor, sabe? Antes da aula, depois da aula. Tipo, professor, mas como é que isso se relaciona com isso? Mas como é que era aquilo mesmo? Meu amigo, perturbe. Está aqui para isso. Ele é pago para isso, tá? Então venha, sabe, com essa vontade, principalmente naquilo que você sabe que realmente vai fazer diferença para você, tá? Professor, então significa que se uma determinada disciplina é peso 1, eu nem estudo. Não estou dizendo isso. É fundamental que todas as aulas você assista com afinco, certo? Mas na hora de estudar, é óbvio, você tem que priorizar um tempo maior para aquelas disciplinas que têm o maior peso, certo? Então isso é ser espaçado. É você espalhar a revisão, tá? Em um dia, uma semana, um mês, 3 meses e por aí vai. Ser intercalado significa que você vai misturar conceitos, você vai misturar aí capítulos, tá? Por exemplo, tem gente que vai estudar matemática, aí faz sabe o quê? Por exemplo, formas geométricas. Aí o cara passa 2 horas resolvendo questões de calcular a área de um retângulo. Pelo amor de Deus. Base das alturas, tá lá, cara, 2 horas. 30 questões. Precisa fazer isso? Não precisa. Tá? Você já sabe. O problema é, porque você já sabe, a próxima questão é base vezes altura. E a próxima? Base vezes altura. E as 30? Base vezes altura. Então o ideal é você misturar. Tá? Você vai fazer questões envolvendo figuras geométricas. Você vai ter questão de retângulo, de circunferência, de triângulo, de trapézio, tá? Quadrado, o que for, tá? E veja que nessa situação, em cada questão, você vai ter que parar primeiro para identificar qual é a figura, né? Então você já está sendo testado aí, você consegue identificar qual o tipo de problema, porque se você parar para pensar, Samanta, o Enem é assim, tá? Qual foi o primeiro capítulo que a gente viu? Vetores. Aí você vai chegar no Enem, primeira questão, vetores. Aí o segundo capítulo que a gente está vendo agora, cinemática, vai estar lá, segunda questão, cinemática. Não é assim não, meu filho. É um negócio completamente misturado. Estão misturando até as disciplinas. Imagina as questões. Então você tem que, quando você vai estudar dessa maneira também. Misturar, sabe? Os conceitos ali, não ficar numa coisa só. Porque senão você vai ter dificuldade de identificar na hora. Isso aqui é questão de quê? Não tenho a menor ideia. Tem uma frase que diz assim, tem um ditado que diz assim, presta atenção que eu vou dizer agora. A gente treina como a gente joga, porque a gente joga como a gente treina. A gente treina como a gente joga, porque a gente joga como a gente treina. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que treinar da maneira que você vai ser avaliado. Você vai ser avaliado assim. E outra, a partir de problemas. No caso de física e matemática, problemas. Não vai cair uma questão lá. O que é a primeira lei de Newton? Não vai cair. Ele vai dizer, um cara vinha num carro, não usou cinto de segurança, deu uma lapada no poste, meteu a cabeça no poste. Isso é uma aplicação de quê? Primeira lei de Newton, é a lei da inércia. Ele estava em movimento, ele vai ter a tendência de continuar em movimento. Entende? Problemas. É assim que vai cair. Então é assim que você tem que treinar. Resolver problemas. Você tem que ser um perito em resolver problemas. E para isso você tem que fazer 20, 30, 40, 50, como ela fez para a prova de vetores. Quanto foi que ela tirou na prova? Ela tirou 100. Foi difícil? Não, garanto para ela que não foi difícil fazer a prova. Não é difícil fazer a prova. Não é difícil fazer o Enem. Sabe o que é difícil? Se preparar para ela. É como uma maratona, 42 quilômetros. 42 quilômetros de maratona. É difícil correr uma maratona? É não. Difícil é se preparar para correr a maratona, mano. Você vai correr 1 quilômetro, você está sedentário. Você vai correr 1 quilômetro, você vai correr 5, você vai correr 10. Até estar preparado para correr os 42. Você vai preparado, você vai correr a maratona, não vai ser difícil correr a maratona. E é aí que vem gente de passe em medicina de primeira. Não foi difícil fazer a prova foi fácil para ele. O difícil foi se preparar para a prova. Entende a diferença? Tá? Então, a gente treina como a gente joga, porque a gente joga como a gente treina. Certo? Para passar essa ideia, vou contar uma historinha rápida. Eu vi uma vez um policial contando como é que ele treinava para
se proteger do bandido em caso de arma de fogo, né? Imagina a cena, 2 policiais, um de frente pro outro, aí um aponta a arma pro peito do outro, aí o cara, um movimento bem rápido, toma a arma do cara e aponta para ele, aí devolve a arma para fazer de novo, toma a arma e aponta para ele. Então imagine isso, 10, 15 minutos, e devolve, e devolve, e devolve, toma e devolve, toma e devolve. Sabe o que aconteceu? Ele disse que quando foi na hora do vamos ver, o bandido, lá naquela situação, aquela tensão, não sei o que, o bandido botou a arma no peito dele e devolveu a arma pro bandido. Só que ele estava muito treinado e percebeu na hora que tinha devolvido, já tomou de novo a arma, né? Então, é porque ele estava treinando de uma maneira que não era a forma que ele ia precisar fazer na hora. Ele estava treinando para devolver a arma para o bandido. Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Cuidado como é que você está estudando, né? Você tem que treinar da maneira que você vai ser avaliado, beleza? Então, ó, isso aqui é a principal técnica de estudo. Adicione na sua rotina esse hábito de praticar a recuperação. O que foi que eu aprendi? O que foi que eu entendi disso? Sabe? E isso se relaciona com alguma coisa que eu já sei. Se você conseguir fazer alguma relação, esse aprendizado fica ainda mais forte. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria colocar aqui, essa abazinha amarela, tá vendo aqui? Todos os livros do Pierre. Se eu fosse resumir esses 4 livros, tá? Seria isso aqui. Essa frase aqui que eu já falei bastante para vocês. Aula dada é aula estudada quando? Hoje. Eu dei aula hoje. Cinemático. Você chega em casa, não fez a tarefa, você vai perder boa parte das informações que a gente discutiu, tá? Então isso tem tudo a ver com a curva de esquecimento que eu mostrei, porque fazer a tarefa é uma espécie de revisão. Então o pico você volta lá para cima quando você faz a tarefa. Se você não faz, a curva continua caindo de esquecimento. E lembre-se, dormir é onde você concretiza as informações, né? O sono ele tem importância fundamental na memória. Então você não fez nada de tarefa relativa àquela aula, dormiu, seu cérebro vai interpretar aquelas informações simplesmente não são o quê? Importantes, elas vão ser descartadas. Entra aí, pode entrar. Pode entrar. Entra aí. Beleza? E o último ponto para eu mostrar as estratégias é o seguinte, pessoal. Como é importante você manter um registro do que você faz. Isso aqui é fundamental, tá? Isso aqui vem desse livro aqui, Criando um Segundo Cérebro, tá? Ele fala bastante sobre isso. Então, professor, como assim o ato de registrar? É por isso, pessoal, que quando eu entrego para vocês o material, ele sempre vem com esse cabeçalhozinho aqui, né? Para você poder registrar o que você fez e o que você não fez. Você fez a tarefa, você fez a pré-leitura, você assistiu a aula, né? Você assistiu o vídeo que eu pedi para você assistir, tá? Porque quando chegar lá na frente, você vai ter uma visão geral do que você fez, né? Você vai ter, esse capítulo aqui eu não fiz nenhuma tarefa. Então, digamos que um dia você faça um cursinho, você já sabe, o professor disse que aquele capítulo é importante e por algum motivo, sei lá, eu estava doente, tinha muita prova, não fiz nenhuma tarefa desse capítulo. Então, com certeza, eu sou muito fraco nesse capítulo, com certeza. Então, você vai dar uma prioridade. Mas você só vai conseguir descobrir suas lacunas a partir do momento que você registra. O que não é medido não pode ser gerenciado, tá? Então, presta atenção. Sabe por que aquela menina fez 44 vezes o vestibular? Ou Enem? Sabe por que ela fez 44 vezes? Porque todo ano ela começava do início. Todo ano ela começava do zero. Por isso que ela demorou tanto. Não tinha registro. Ela não sabia onde ela era fraca. Ela não sabia quais eram as suas lacunas. Você tem que ir em cima dos seus pontos fracos. Entende? Olha, digamos que tem uma disciplina que tem o mesmo peso, certo? Digamos 2 disciplinas, peso 3.
pro Enem que você quer fazer, tá? Uma você é muito bom, a outra você é uma porcaria, certo? Digamos que aquela que você é muito bom, digamos que de 15 questões você é capaz em média de acertar 12, certo? E aquela outra que você é muito ruim, digamos que em média você é capaz de acertar 5 questões. Sabe o que geralmente as pessoas fazem? Se matam de estudar aquela que ela é boa. Sabe por quê? Porque ela gosta. Geralmente aquilo que você tira nota boa, você gosta, vira um ciclo virtuoso. Você gosta, tira notas boas, você estuda mais e assim vai. Mas sabe qual é o problema disso? É que quando você estuda só o que gosta, qual o potencial de ganho que você tem nessa disciplina aí? Se você já era capaz de acertar 12, você vai se matar de estudar para no máximo acertar mais quantas? 3. Enquanto a outra, se você encarar a dor de estudar aquilo que você olha de frente no espelho e vê, isso aqui eu sou ruim. No início tem uma dor de ver a incapacidade, sabe? De poder enfrentar isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai aumentar, você tem um potencial aí enorme. Você pode sair de 5 para 15. Você pode acertar mais 10 questões aí. Enquanto que no outro você só tinha capacidade de acertar mais 3. Porque você já acertava 12 com facilidade. Entende o que eu estou dizendo? Então é nesse sentido que vale a pena, se duas disciplinas têm o mesmo peso, uma você é muito bom e a outra você é muito ruim, você tem que atacar aquilo que você é ruim. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Essa é a estratégia. Tudo bem, então, isso que eu tinha para mostrar para vocês, eu vou falar agora as estratégias, certo? Que estratégias de estudo, que estratégias você tem para ter uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem duradoura, tá? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Que é aquilo que você faz, você diz, rapaz, isso aqui que eu faço é o meu diferencial. Eu sei que fazendo isso aqui, eu vou ser diferente da massa. Eu vou ser um ponto fora da curva. Quais são as atitudes como estudante que você tem que faz com que você se diferencie? Alguém tem alguma coisa a colocar? Eu posso. Tá. Quando eu estou assistindo vídeo aula, eu fico prestando atenção e quando eu termino, eu anoto tudo que eu consigo lembrar. Ótimo. Ou seja, se você anota tudo que você consegue lembrar de um vídeo, você está praticando a recuperação. Essas informações que você anotou, com certeza você vai conseguir lembrar por um intervalo de tempo muito maior. Tá? Alguém mais tem algum hábito? Meu amigo criança. Show de bola. Excelente. Pode ir. Nada. Eu vou já. Mulher? Ela me chama de tio, eu chamo ela de tia. Certo. Então, ei, vai dar. Sim. Então, só para deixar exemplos, né, professor? Diga aí alguns exemplos de estratégias para que eu tenha um rendimento acadêmico fora do normal. Vou dar alguns exemplos aqui. Tá? Por exemplo, assistir aula com afinco é uma estratégia. Tá? Assistir aula com vontade de aprender aquilo ali, atento, sabe? Anotando os pontos importantes, se perguntando, relacionando ideias. Quando não entende, perguntando ao professor, eu tenho vergonha, chama o professor, você afina, sabe? Você chega antes para já pegar o professor no corredor, ou sai depois, todo mundo foi embora, mas você está lá no quadro, professor, essa questão aqui, isso é diferente, tá? Inclusive tem gente que a única estratégia possível é essa. Tem gente que assiste a aula de manhã, trabalha a tarde inteira, chega em casa 10 horas da noite, e a única oportunidade que ele teve para aprender aquela aula de cinemática foi a aula. Então, a única estratégia possível que ele tem ali é assistir aula com afinco. Então, ele vai com gosto. Mas tem gente que tem tempo sobrando, mas não assiste aula com afinco. Então, assistir aula com afinco é fundamental. Se você pode mais, ótimo. Tá? Então, mais estratégias você pode assumir. Essa daqui é fundamental. Ter uma excelente noite de sono, tá? Você dorme pouco. Como é a sua qualidade do sono, pessoal? Isso influencia muito na sua evolução cognitiva, no seu aprendizado.
tá? Porque é o momento em que solidifica isso aí. Tem gente que dorme 3 horas por noite, sabe? Tem gente que tem insônia. Tem gente que antes de dormir toma uma garrafa de café. É pedir para não dormir, depois fica, eu não sei porque que eu durmo mal. Tem gente que antes de dormir passa 2 horas no Instagram, ali ó, tela, na cara ali. Aí fica sem entender porque que dorme tão mal. Tem gente que antes de dormir tem um hábito, deitou, aí o cara começa a pensar em 1 milhão de problemas. Às vezes problemas que nem existem. O problema nem existe e o cara tá lá pensando naquele problema. Nem existe. Sabe? Então você vai dormir mal. E consequentemente você vai render mal. Tá? E aí isso me faz lembrar outra estratégia. Que é o seguinte: eliminação de vícios. Quer ver um vício que para a vida de estudante é destruidor? É ter o hábito de passar a noite em balada. Tá? Você tem esse hábito, sabe? Você não perde uma balada. Sabe o que acontece? Ó, presta atenção, você teve aula sexta-feira. Uma aula super importante, trabalho e energia, professor de física disse, olha, isso aqui é top 1 Enem. E aí chega a noite e você passa a noite todinha tomando cachaça na balada. Sabe o que acontece, pessoal? Sabe o que acontece? Ó, todo o conhecimento que você poderia ter tido daquele dia, você jogou no lixo, porque você não dormiu. E o pior, você jogou fora o dia anterior e você vai jogar fora o dia posterior, porque no outro dia você está com a cabeça desse tamanho de ressaca, que você não consegue ter foco em nada. Você não consegue ligar até com tatá. Você não consegue ligar 2 neurônios da ressaca, entende? Então você joga pelo menos 2 dias no lixo. Na verdade você joga mais, porque esse efeito é duradouro, ainda pega uns diazinhos depois aí. Então olha, não vale a pena. Professor, mas eu gosto muito de balada. Show, cara. Mas qual é a sua prioridade? Você quer entrar no curso dos seus sonhos lá? Cara, segura só esse tempo. Você fez na prova do Enem, meu amigo, você vai todo dia. Todo dia você vai pegar uma balada diferente. Mas até lá, mantenha o foco. Certo? É importantíssimo uma boa noite de sono. E aí entra outros vícios, né? Entra o álcool, que também é péssimo. Tá? Entra o vício em redes sociais. Olha, eu já vi uma pesquisa dizendo que você ser viciado em Instagram, sabe, Facebook, redes sociais, ela reduz o seu QI a algo equivalente a fumar maconha. E quem faz o Aí você ganhou o chapéu da festa, tá? Então, sinceramente, pessoal, quantas horas por semana você passa no Instagram? Quantas horas por semana você passa no WhatsApp? Sabe? Ali nas redes sociais, sabe? Aquilo ali foi feito para isso, para um vídeo parecer muito interessante, você já ficar querendo saber qual o próximo. E os 10 minutos que você pensou que ia ficar ali, você acaba ficando 1 hora, 2 horas. É muito tempo perdido. Olha, vou dizer um negócio para vocês. Sempre vai ter gente que vai estudar muito mais do que você. E sempre vai ter gente que vai estudar muito menos do que você. Sempre. Tá? Mas uma coisa eu garanto. Só o ato de você conseguir eliminar vícios. Elimina. Com certeza, mesmo tendo alguém que estude mais do que você vai estar na frente dessa pessoa. Sabe por quê? A pessoa está lá, ó, se matando de estudar. Ela tem o gás para estudar. Mas em compensação, chega à noite e ela não dorme. Ela está ali, redes sociais, a madrugada inteira. Ela está no álcool, ela está na balada. Ela tem os vícios dela. E isso aí, mesmo ela estudando muito, boa parte do que ela estudou, ela está simplesmente jogando no lixo. Boa parte, tá? Então, só a eliminação de vícios, mesmo que você nem aumente a sua carga de estudo, vai fazer com que você tenha um rendimento melhor que quem estuda mais do que você, tá? É o famoso
estudar menos e aprender mais. Tá? Então são estratégias. São estratégias. Aí com certeza tem gente aqui pensando assim: professor, então me salvei. Eu não gosto de balada, eu não bebo, eu não fumo maconha, eu não fumo, eu não tenho vício em redes sociais, nem Instagram eu tenho, mas passa a madrugada todinha viciado em jogos eletrônicos. Xbox, computador, não dorme a noite inteira. Aí tem aquele grupo do Skype. Ei, vai entrar hoje. Skype não, Discord. Olha aí pra vocês sabem. Olha pra vocês. A gente joga verde pra colher maduro. Joga sozinha. A conversinha é essa, entendeu? Então veja. Quantas noites você deixou de dormir porque você passou ali jogando, né? Ou então durante o dia mesmo, né? Viciado naquele joguinho lá de torre, destruir a torre, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, certo? Professor, você Então é isso. Eliminação de vícios, tá? Outra coisa fundamental. Olha só o que eu vou dizer. Você quer ficar mais inteligente? Você quer ser uma pessoa mais inteligente? Você quer aumentar o seu QI? Você quer aumentar a sua criatividade? Sua capacidade de assimilar as coisas? Olha o que eu vou dizer agora. Obtenha o hábito de leitura. Tá? Professor, como assim? Procure um livro sobre um tema que você gosta. Algo que torne um lazer. Olha o que eu estou dizendo. Tornar a leitura um hábito de lazer. Para algumas pessoas isso é inconcebível. Para algumas pessoas isso é inconcebível, a leitura como lazer. Sabe por que é inconcebível? Porque geralmente a gente está lendo aquilo que a gente não quer. Você tem que ficar lendo texto de física, de matemática, de história, de geografia, de inglês. Você pediu para ler esse texto? Não, fui eu que empurrei para você ler. Então é por isso que muitas vezes as pessoas saem da escola associando a leitura como algo ruim. Você está toda hora lendo um negócio que você não quer ler, então tormenta. Então procure, tá? Qual o tema que te interessa. Por exemplo, no meu caso, eu adoro ler sobre memória, tá? Técnicas de memorização, técnicas de ensino, técnicas de aprendizagem. É o que eu gosto, então eu leio muito. Isso para mim é um lazer, sabe? Estou descansando, vou para a praia, final de semana eu vou para a praia, final de semana eu vou para Zumbi, armar a redezinha ali na varanda, aguinha de coco e na outra mão um livro, lendo naquela paisagem ali, tá? É um dos meus momentos do dia. Então, ó, quando você tem o hábito da leitura, tá? Isso vai melhorar o seu vocabulário, a sua interpretação de texto, a sua imaginação, a sua criatividade e, consequentemente, a sua inteligência. Você vai aumentar seu QI. Literalmente, você vai mudar seu cérebro. Literalmente, fisicamente falando. Porque você vai ter novas conexões. Você vai ter mais sinapses. Você vai ter mais agilidade de pensamento. Então, a leitura é algo que é importante você inserir na sua rotina. Aquele momento você tira ali 5, 10 minutos. Imagine isso todo dia. Faz uma diferença gigantesca. Quantos livros você leu ano passado? Quantos livros você já leu esse ano? Certo? É isso. Tá? Deixa eu ver aqui se esse troço volta. Acho que é só mexer no mão. Beleza, pessoal? Então essas são as estratégias. Eu vou colocar mais alguns aqui. Tá? Mas vou dizer mais uma. Vou dizer mais uma. Que me veio à mente agora. Mas é que essa daqui é uma das mais importantes. Eu fico até arrepiado. Gestão das emoções. Uma terapia. Essa daí é importantíssima demais. Você precisa se conhecer, pessoal, sabe? Olha, tem gente que estuda com afinco,
sabe, que aprende o negócio, sabe, que vai para frente, que participa, que tá pronto. Mas quando chega na hora da prova, o cara tem um nível de nervosismo tão grande, ou uma crise de ansiedade, que simplesmente trava. Se estiver escrito na prova, essa parede é branca, o cara, professor, não estou entendendo. Não estou entendendo. Está dizendo que a parede é branca, professor, não estou entendendo. Entendeu? Então, você tem que se conhecer. Se você sabe que seu ponto fraco é a questão emocional, tá? Procure ajuda, tá? Então aqui no campus, né, a gente tem psicólogo, né, tem uma equipe preparada para te receber. Se é o seu caso, converse com o professor, sabe? Às vezes a conversa com o professor também ajuda, certo? E eu estou extremamente aberto a isso, sempre estive, certo? Ano passado, a turma do ano passado, muita gente, ia muito na minha sala, às vezes só para conversar. Só para conversar, nada de física. Só o professor, olha, preciso conversar. Digo, vem. Tá? Então, fique bem, pode entrar. Beleza? Então, para finalizar, que horas são aí? Então, para finalizar, vou mostrar aqui mais algumas estratégias, certo? Vamos lá. Oi. A pessoa estuda e depois que estuda, escreve. Escreve o que entendeu. Isso. Cuidado. Tem gente que vai escrever e fala assim, vou fazer um resumo, o professor pediu para fazer um resumo. Aí tá aqui o livro, ele coloca a folha aqui do lado, primeiro parágrafo. Anota o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Ele anota o texto que está aqui para cá. Ei! Qual foi o esforço cognitivo que você teve em copiar um texto do livro para a folha? Zero. Você pode até estar pensando em outra coisa, ouvindo música, cantando, porque você está só copiando as letras, as palavras. Isso vai servir de quê? De nada, meu filho. Você tem que fechar o livro. Terminou de ler? Fecha. O que foi que eu entendi? No máximo, se você esquecer a ordem das ideias, pega o tópico. Ele começa aqui com a primeira lei de Newton. Então, primeira lei de Newton, o que é a primeira lei de Newton? Tá? Em que situações ela é aplicada? Eu lembro de algum exemplo? Tá? Então é assim que tem que fazer, certo? E aí, se você fez seguro, depois você verifica. Você ia falar mais alguma coisa? Ou escreve, ou fala para alguém, explica para si mesmo. E É outra opção. Você pode explicar a si mesmo. Pode explicar para outra pessoa, isso também é uma técnica válida. Veja quando você faz isso, você está praticando a recuperação. Ótimo. O que mais? É isso? Não. E anota, não anota, mas vai revisar aquilo que não entendeu. Sim. Tipo, não ficou tão claro. Sim, claro, com certeza, é importante. Se não for claro, você tem que fechar essas lacunas, certo? Então, gestão das emoções, importantíssimo, certo? E aí me veio a cabeça outra aqui. É porque eu fui anotando e não anotei todas. Eu fiz isso, tipo assim, bem em cima, sabe? Eu decidi apresentar isso aqui para vocês bem em cima, assim, no retorno, né? E minha vida de pai, de menino de 3 anos, de trocar a fralda e dar banho, às vezes não tá me sobrando muito tempo. Então, tá vindo as coisas na cabeça, eu vou falando. Então me veio a cabeça mais uma aqui que eu não anotei, vou falar para vocês, que é fundamental, que é visão positiva de futuro. Isso aí, cara, é importante demais. Sabe aquela pessoa negativa? Tudo para aquela pessoa vai dar errado, sabe? Vai dar errado. Sabe, tem tudo para dar certo, mas a pessoa não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, coisa assim impossível de acontecer, mas a pessoa crê fielmente, não, vai dar errado por causa disso. Sabe qual é o problema quando você é assim? É que você acaba produzindo profecias autorrealizáveis, sabe? Você acaba profetizando coisas ruins para você, tá? Então, é importante se policiar com relação à qualidade dos seus pensamentos, que isso influencia na qualidade dos seus sentimentos. Pessoa, olha, quer saber? Uma das maiores vantagens competitivas que qualquer pessoa pode ter na vida, bons sentimentos.
A partir do momento que você trata tudo com bons sentimentos, sabe? Você ama aquilo. Inicialmente você nem gostava tanto, mas você passou a amar aquilo ali. Você vai ser diferente. Você vai ser diferente da massa. Você vai se destacar, você vai ter brilho, tá? Porque você vai se engajar com aquilo ali. Já se você já começa com maus sentimentos, bicho, eu tenho que ir para academia hoje. Não, mas tá chovendo, né? Tá chovendo. Eu tô com a unha meio encravada. Não vai não. E se for, foi ali aquele negócio meia boca, que era melhor nem ter ido. Entende? Então isso é equivalente nos estudos também, em assistir uma aula. Sabe quando você cria um ranço com o professor? Não suporta aquele professor. Sabe quem mais perdeu com isso? Você. Ele não perdeu nada. Ele não perdeu nada. Quem perdeu foi você. Cuidado. O cara pode ser um porre. O cara pode ser super chato. Mas você não está ali por ele. Você está ali pelo que ele sabe. Entende? O que eu posso aprender com ele? É diferente. Separa as coisas, sabe? Entende? Eu sei que é difícil, principalmente no início, mas faça esse exercício, tá? Então, resumindo para poder vir para cá, visão positiva de futuro. Olha, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, olha só o que eu vou dizer agora, preste atenção. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: escreve a tua visão em tábuas e pregue-as no alto da torre, para que até quem passe correndo possa vê-las, porque no tempo apropriado a tua visão vai acontecer. Ou seja, o que ele está dizendo ali? Mentalize, profetize coisas boas para você, tá? Isso autorrealiza, tá? Então eu vou colocar mais alguns pontos aí. Vamos lá. Ponto básico para qualquer estudante: organização, né, pessoal? Você chega em casa, vai lá estudar, senta na sua mesa, tem aquele prato de feijão preto da semana passada que ainda tá lá, com aquelas mosquinhas voando em cima. Aí você olha para o outro lado, um monte de papel, você não sabe mais nem o que é. Um em cima do outro, você não acha um lápis. Você vai estudar física, você não sabe nem onde está o material de física, você não sabe nem se tem. Então organização zero. Outra coisa, o cara senta para estudar, o cara não sabe nem o que vai estudar. Já começa por aí. Eu vou estudar o quê? Aí vem uma coisa na cabeça. Ah, tem isso aqui para fazer. Só que tinha outra coisa que era muito mais importante, que ele só vai lembrar quando for 10 horas da noite, que é para entregar amanhã de manhã. Então organização zero. Organização, pessoal, é fundamental. Fundamental. Você tem que saber onde você está, de onde você veio e para onde você vai, tá? Então isso é básico, certo? É como pilotar um avião sem saber para onde ir, se você não tem organização. Segundo ponto, isso aqui eu bato muito na tecla. Antes de assistir qualquer aula, principalmente se for uma aula lá, peso 3 no seu Enem, conteúdo importante, pré-leitura, certo? Dá para fazer? Faça, tá? Você vai ter um rendimento na aula muito melhor se você já chegar com a leitura prévia do que vai ser discutido. Você vai aproveitar melhor a aula, você vai aprender mais, você vai ter uma memória de mais longo prazo, porque você já trabalhou aquelas ideias ali. Você já sabe qual é a parte mais difícil do conteúdo que o professor vai traçar. E quando ele chega naquela parte, você já está assim: agora eu quero ver. É essa parte aí que eu não entendi. Mas quando você não lê, qualquer parte que o professor falar para você tem a mesma importância, porque você não leu nada, você não sabe qual é a parte mais difícil, você não sabe nem o que você não entendeu, porque você não leu. Então você não sabe nem onde está. Como é que você vai chegar em algum lugar? Então é fundamental a leitura, tá? A leitura antes da aula, tá? Outro ponto. Então, sim, já que eu já falei isso, né? A gente já viu a aula 01. Próxima aula a gente vai ver a aula 02, certo? Então, antes da próxima aula, faça a leitura da aula 02, para começar a gente retomar aí com o pé direito, tá? Ok, vamos lá. Terceiro ponto. Tem gente que tem essa estratégia aqui: sublinhar, grifar o texto, rachurar. A gente pega aquelas canetinhas verdes cintilantes,
amarelo, cheguei, e aí o cara pega lá o texto e sai. Chac. Quando ele termina a leitura, tá lá, a página toda amarela. Meu filho, você quer rachurar, você quer grifar, é óbvio que você tem que usar isso aí para marcar o quê? O mais importante, meu querido. Se você marcar o texto todo, você vai bater o olho na página e vai ver o que de importante. Aquilo ali é para direcionar seu olhar, sabe? Olha, não esqueça disso aqui, ó. É um princípio. E não esqueça disso aqui, é uma equação. Não esqueça disso aqui, é um exemplo importante para lembrar. O resto você deixa, certo? Entretanto, eu gostaria de salientar o seguinte: pesquisas mostram que sublinhar ou rachurar não tem nenhum efeito em termos de aprendizado. Você não aprende mais porque você rachura outra pessoa, não. Fizeram uma pesquisa, pegaram 20 pessoas que tinham o hábito de rachurar, mesma quantidade de pessoas que não tinham o hábito. Deram o mesmo texto para as duas leram e no final fizeram perguntas para os dois grupos. E o que se mostrou é que os dois grupos acertaram em média a mesma quantidade de questões. Inclusive, depois de um tempo, fizeram de novo um teste e a média se manteve. Então, em termos de aprendizado, isso não contribui para nada, certo? Mas, se você tem o hábito, pode ser que você goste de fazer isso aí, porque você seja meio distraído, sabe? Tem gente que começa a ler um texto, aí tá lendo aqui e daqui a pouco faz isso, uma mosca voando. Eu só... Sabe? Então pode ser que aquele lapisinho que você está ali rachurando mantenha você aqui, ó, no foco. Se é o seu caso, aí você continua aí. Vamos lá. Quarto ponto. Olha, lembra que eu falei para vocês a melhor técnica, a melhor que eu mostrei para vocês hoje. Eu quero ver quem é que vai lembrar, hein? Qual é a melhor técnica para você aprender qualquer coisa com mais solidez e manter isso aí pelo maior intervalo de tempo possível? 3 palavrinhas, quem é que lembra? Recuperação espaçada intercalada. Essa é a melhor técnica, certo? Agora eu vou mostrar para vocês a pior técnica. E o pior, geralmente é a mais usada. É essa. Releitura. Tem gente que faz assim. Ontem vocês tiveram aula de história. Aí o cara vai, faz uma leitura do texto, história. Aí, 2 semanas depois, prova. Aí o que o cara faz? Lê o texto de novo. Mãe, estudei. E você acredita fielmente que estudou mesmo. Tem gente que, assim, se diz mais estudioso, o que é que ele faz? Lê 5 vezes. Está perdendo tempo, filho. Sabe qual é o problema da releitura? É porque para cada leitura que você for fazendo, aquele texto vai parecendo cada vez mais familiar e vai dando a sensação de que você está aprendendo. Isso é um efeito chamado de ilusão de aprendizagem. Você jura que aprendeu, mas quando alguém chega para perguntar alguma coisa, você não faz a menor ideia do que leu. Porque você não produziu, você não praticou a recuperação, tá? Então, no lugar da releitura, você vai usar aquele caderno de perguntas. Lembra que eu falei? Você leu, anotou umas perguntas. Aquilo ali é que você vai usar, tá? Você já lembra o que é a Revolução Industrial? Em que ano? Ou o que foi que aconteceu? Né? Como é que foi aquilo ali? Então aquelas perguntas que você coloca ali são muito mais úteis. Por isso na primeira leitura você tem que fazer isso. Porque senão você vai ter que ler de novo. E você vai estar perdendo tempo. Porque isso aí você já leu. Não precisa ler não. Entende? Então, a leitura geralmente é um ato passivo, tá? Você tem que ser assim um estudante muito profissional para tornar a leitura ativa. Você está ali, criticando o texto direto. Exige muito esforço cognitivo que geralmente as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço, tá? Então é por isso que a releitura é péssima, tá? Quinto ponto, o resumo. O resumo eu já falei, né? Você tem que resumir, como ela falou ali, com suas próprias palavras. Não adianta simplesmente copiar o texto e ele tem que ser breve. Tem gente que vai fazer um resumo, fica maior do que o texto original. Por que tem que ser breve? Porque daqui a 3 semanas, quando chegar a prova, você, eu fiz um resumo. Quando você olha o tamanho do resumo, meu filho, você, vou ler isso aqui não. Engaveta logo, você vai fazer resumo para gaveta. Tem que ser algo muito breve. Você bate o olho assim, é isso. Os pontos mais importantes. É rápido.
Entende? Você vai ter que ler tudo de novo. Certo? Então o resumo é isso. Ponto 6. Técnicas de memorização. Tá? Então isso aqui, quem tem isso aqui, leva um diferencial assim enorme. Tá? Existem algumas técnicas para você memorizar as coisas. Porque sempre quando você for estudar, você tem que priorizar entender. Né? Por exemplo, primeiro lei de Newton, você entendeu o que é a primeira lei de Newton. Só que tem algumas coisas, Yasmin, que simplesmente não dá para entender. Você vai ter que decorar mesmo, memorizar. A palavra é essa, memorizar. Vai ter que memorizar. Por exemplo, a ordem dos planetas do sistema solar. Tem gente que tem problema com isso. Lembrar a ordem dos planetas do sistema solar. Um exemplo. Veja, não tem o que entender aí. Não tem o que entender. Você tem que memorizar. Aí tem gente, qual é a estratégia que algumas pessoas têm? Faz assim, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aí fica repetindo. Você está perdendo tempo. Você vai achar um saco e amanhã você já esqueceu. Então, o que é que você pode fazer? Por exemplo, uma frase bem mnemônica. Para esse caso, tem uma frase bem conhecida, que é essa daqui. Meu velho tio me jurou ser um tertuliano. Tá? É muito mais fácil lembrar essa frase. Claro, você tem uma imagem. Tá? A gente lembra de imagens com mais intensidade do que palavras. Se você conseguir associar uma frase a uma imagem, você imagina lá, seu tiozão lá, velho, enfim, cria uma imagem para isso aqui. Então, ó, Mercúrio, né? O meu, Mercúrio, o velho, Vênus, o tio, Mi, Mar, jurou, C, Saturno, Urano, Netuniano já está no nome, Netuno, certo? Então isso aqui é algo que você pode usar e abusar, sabe? Vai com a sua imaginação, você cria suas próprias frases, certo? Mas é importante que tenha uma revisão também, tá? Isso aqui é fantástico. Que horas aí? 8h26. Eita, eu só tenho 4 minutos. Eu posso só mostrar isso aqui? Mas para mostrar isso aqui eu vou precisar de um pouquinho mais de 4 minutos. Mas isso aqui é a cereja do bolo, só isso. Aí a gente fecha. Certo? Só isso aqui. Ó, Palácio da Memória é uma técnica de memorização fantástica. Pessoas do mundo inteiro usam isso aqui para competições mundial de memória. Tem gente que memoriza, por exemplo, sequência de cartas de baralho. Tem gente que memoriza sequências do número pi. O pi, meu amigo, tem infinitos algarismos. O recorde, o cara memorizou, se eu não me engano, 10.000 algarismos. Você tem noção? Perguntar pra mim, pi, 3,14. Quais são os algarismos que vem depois? O cara lá, 10.000 algarismos do pi. Como é que ele faz isso? Palácio da Memória. Vamos lá, como é que funciona o Palácio da Memória? Você vai associar aquilo que você quer aprender a uma imagem. E essa imagem, ela está associada a um local. É por isso que chama de Palácio da Memória. Tá? Que é a memorização em loco, no local. Tá? Então eu vou dar um exemplo. Para a gente fechar por hoje. Digamos que você tenha que memorizar uma lista de 14 alimentos. A lista é essa daqui. Eu ia dar um tempo para vocês memorizarem. Para ver o que vocês conseguiriam lembrar, mas como já está em cima da hora, eu já vou mostrar a técnica, certo? Então eu ia pedir para vocês memorizarem essa lista aqui, de 14 alimentos, e depois eu ia chamar alguém aqui para a gente testar quantos itens essa pessoa iria conseguir lembrar. Em média, geralmente as pessoas lembram 6, 7, 8 itens. Em média, 7 itens. Tá? A memória de trabalho. É o que geralmente o pessoal lembra. Mas se você tiver uma estratégia, você consegue memorizar isso aqui. Inclusive eu vou fazer todos vocês aqui memorizarem isso aqui agora, rápido. E na sequência, eu vou perguntar e vocês vão dizer todos esses itens aqui na sequência, agora. Olha só o que a gente vai fazer. Eu vou usar, como o nome já diz, Palácio da Memória, eu preciso de um local específico para grudar os itens que eu quero lembrar. Para isso eu vou usar um ambiente bem conhecido de todos aqui, que é um carro.
tá? Imagina um carro. Eu vou precisar que vocês imaginem mesmo. Imagina um carro, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é, você sabe que na frente do carro, lá no capô, lá na frente, sempre tem um emblemazinho, Volkswagen, Ford, Chevrolet. Imagine que eu arranquei aquele emblemazinho e no lugar eu enfiei uma maçã. Prá! Coloquei uma maçã lá, certo? Guarda isso na cabeça. Tem uma maçã lá na frente do carro. Depois eu peguei uma cenoura e eu, no meio do capô, eu enfiei a cenoura no capô assim, ó. Prá! Em cima do capô tem uma cenoura enfincada, tá? Imagine, não se preocupe, não fique revisando não, vai me acompanhando que você vai lembrar, pode confiar em mim. No meio do negócio você vai achar, rapaz, será que eu lembro? Vai lembrar. Imagine o limpador do para-brisas. Nesse limpador do para-brisas, imagine que você fincou pães, certo? Tem pão lá no limpador de para-brisas. Tudo bem? Tranquilo? Show! Aí você entra no carro. Você vai entrar no carro do lado do motorista, certo? Você é o motorista. Você entra no carro, quando você senta meio molhado. Quando você olha, porque tem muitos morangos no banco, que está molhando sua calça toda de suco de morango que você esmagou quando você sentou em cima, certo? Na verdade, tem a fruta seca, né? Você vai entrar e lá no painel do carro você vai enxergar, sabe o velocímetro? Imagine que o velocímetro está cheio de frutas secas, tá? E aí você sentou no banco e está cheio de morangos. Você pegou na marcha do carro e você notou que a marcha na verdade é uma banana. E aí quando você olha para o lado, tem uma pessoa sentada lá no banco do passageiro, é Cecília. Cecília está lá, sentada no banco do carro que você vai dirigir. E aí você faz, Cecília, que diabo você está fazendo aqui, Cecília? Você pega um ovo e joga na cara dela. Você jogou um ovo na cara de Cecília. Imagina, não perda a perspectiva, acompanha aqui. Imagina a clara do ovo descendo pelo rosto de Cecília. Imagina mesmo, sente o cheiro de ovo descendo assim no rosto de Cecília. Aí para ficar mais divertido, você pega um punhado de sementes e joga na cara de Cecília, que já estava lá com o ovo, a gema do ovo lá, as sementes ficam grudadas na cara dela, certo? E aí quando você olha para trás, para o banco de trás está lotado de nozes. Olha o banco de trás, a parte de trás é só nozes. Parece que um esquilo passou o verão inteiro guardando nozes ali para o inverno, certo? E aí quando você sai do carro, que você olha, em cima do carro tem uma laranja enorme, que está amassando assim o teto do carro, tem uma laranja muito pesada em cima do carro. E aí quando você sai do carro, você nota que os pneus do carro estão se esfarelando. Os pneus estão se esfarelando, sabe por quê? Porque eles são feitos de batata doce. Os pneus do carro são feitos de batata doce. E aí você sente um cheiro esquisito, um mau cheiro. Quando você abre o capô do carro, ele está lotado de peixes. Tem muitos peixes no capô do carro. E aí quando você olha para o escapamento do carro, você nota que está brotando do escapamento um brócolis gigante. Imagina um brócolis e couve-flor, tá? Então vamos repassar bem rápido aqui. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Então, na frente do carro, lá no emblema, a gente tem o quê? Maçã. No capô do carro, eu fiquei o quê? Cenoura. Aí no limpador do para-brisa, o que é que tinha? Pão. Aí eu entrei no carro, olhei pro velocímetro, notei que dentro do velocímetro tinha frutas secas. Aí eu notei, quando eu sentei minha calça toda molhada, morangos, eu peguei na marcha, ela era feita de... Aí eu olhei do lado, tinha Cecília, joguei o que na cara dela? Aí eu achei pouco, joguei também? Olhei para trás, o banco estava cheio de... Aí eu saí do carro, a parte de cima do carro toda amassada, porque em cima do carro tinha uma grande... Aí eu olhei para os pneus se farelando, porque eles eram feitos de... Aí eu senti um cheiro esquisito, abri a mala, tinha o quê? Peixe. Aí eu olhei para o escapamento, estava brotando...
Então por hoje é isso. Valeu. Até a próxima.